Olá, tudo bem? Definitivamente, em certas circunstâncias da vida, nós não sabemos escolher. Isso porque nós não temos as experiências necessárias que deveríamos ter para chegarmos ao nosso objetivo. E isso se dá também por diversos outros motivos. Podemos dizer que nós não nos conhecemos totalmente para realmente tomar a melhor decisão. Não é verdade? Nós somos pegos de surpresa em algumas situações que ficamos o quê? Ficamos a pensar, a refletir, a tentar buscar uma inspiração, seja espiritual, seja uma inspiração em situações do passado, para que então possamos verificar qual é a melhor decisão. E, na verdade, todo dia nós podemos desenvolver mais habilidades, porque todo dia por si só é uma vida. Ai daquele que disser que já sabe tudo. Quantas vezes, né? Nós ficamos até inertes, parados. Mas é preciso sim buscar a luz. Nos diz Platão que é até perdoável que uma criança tenha medo do escuro. Mas a real tragédia é quando o homem tem medo da luz. E é a luz que nos esclarece, que nos tira das trevas, que nos tira o mal, que nos faz enxergar, ter uma visão além. E nós então temos responsabilidade em nossas decisões e nós podemos então nos libertar. Porque quando então não sabemos escolher, sim, nós estamos definitivamente presos. A autoconfiança, a experiência nos faz conseguir ver muito mais além. E nós podemos, em todas as circunstâncias da vida, escolher. Nós temos esse poder de escolha. É o que nos diz William Shakespeare, o dramaturgo inglês. E assim, há uma ideia que havia um rei que estava numa terra distante, onde ocorria uma guerra, uma grande guerra. E esse rei, ele era muito temido porque ele não tirava a vida dos seus prisioneiros imediatamente. Ele os levava para o seu castelo, os levava para uma sala onde os seus arqueiros se encontravam e então colocava o seu prisioneiro ou os seus prisioneiros naquela sala e de um lado os seus arqueiros armados e do outro lado havia uma grande porta de ferro. E nessa porta havia desenhos de caveiras cobertas de sangue. Então, o rei, ao voltar-se para esses prisioneiros, lhes dava a oportunidade para que eles escolhessem serem flechados pelos arqueiros ou então abrir aquela porta de ferro que dava para um lugar, talvez, que ele ficaria preso ali para sempre. Será? E o incrível é que os prisioneiros invariavelmente escolhiam ser flechados pelos arqueiros.
Até que um dia a guerra se acabou e um dos soldados que serviu com esse rei, em dado momento, perguntou a esse rei por quê, né? O que realmente havia por detrás daquela porta tão temida. E o rei falou para o seu soldado: vai lá você mesmo e dê uma olhada. O soldado foi e, de forma ali a tatear, de forma muito certeira, abriu a porta devagar. E enquanto o soldado abria aquela porta, ele percebeu que naquela sala escura ia adentrando uma luz que clareava todo o ambiente. O rei então disse: na verdade, essa porta levava o soldado para um caminho de liberdade, para um caminho de luz. Mas eles, com medo de se arriscarem, não escolhiam a porta. Não escolhiam abrir aquela porta que lhes daria a liberdade. Assim somos nós. Muitas vezes nós escolhemos ficar inertes, ficarmos estáticos, quando poderíamos abrir as portas que iriam nos levar à liberdade, que iriam nos levar à felicidade, iria nos levar a algo novo, iria nos tirar das trevas para podermos encontrar a luz. E não fazemos. Por quê? Por medo. Esse medo que nessa hora nos paralisou, quando o medo deveria ser um estado de emoção para nos levar à segurança. Um estado em que nós estaríamos naquele momento buscando a consciência de tudo para podermos ver mais além e não para ficarmos em uma prisão, ficarmos em algo totalmente parados. E podemos dizer ainda que o medo, ele é o contrário da fé. Sim, a fé que é essa ideia de nós crermos, acreditarmos nesses firmes fundamentos que às vezes não vemos, na prova daquilo que existe, conforme em Hebreus 11:1. Mas então, pelo medo que paralisa, pelo medo de não sabermos as nossas potencialidades, não sabermos quem somos, pelo medo daquilo que pode nos levar a um grau, a uma elevação muito maior, nós então preferimos ficar ali, totalmente no mesmo lugar. Assim como aquele elefante de circo que ficou preso por uma corda no pé durante toda a sua vida, e quando passou o tempo, fez-se um círculo ao seu redor, no limite que ele poderia ir, e o dia que ele foi solto, ele não conseguia pôr os pés, pôr as patas além do círculo, em razão de que ele acostumou viver naquela mesmice, naquela situação estática, naquela prisão pelo pé ou pelas patas. A fé ainda, ela é também o princípio da atitude e o princípio do poder. O medo deveria ser o princípio da sabedoria, mas quando ele nos paralisa, quando ele nos torna assim, sem visão, nos torna cegos, realmente é a nossa perdição. Então, a fé, o medo de arriscar, né? Não tenhamos medo de arriscar. Vamos abrir as portas.
vamos ser ousados, vamos realmente buscar algo mais, nos levantar, sair do lugar e procurar aquilo que pode nos levar além. E esse é o caminho para que nós possamos buscar e vivenciar muito mais na nossa vida. A fé é o princípio do poder, o princípio da atitude. Desejo a todos um excelente dia e uma excelente semana. Nos encontramos daqui a alguns dias, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.